Mudança no horário do toque de recolher em Itabuna. A restrição passa a valer a partir das 10 da noite, de acordo com um novo decreto municipal, que veio depois de uma manifestação de donos de bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas e músicos. Ainda em Itabuna, 5 veículos se envolveram num acidente hoje no bairro Banco Raso. Novos lotes de vacinas contra a Covid-19 chegam ao sul do estado. E o mercado imobiliário da Bahia está em sua melhor fase em 10 anos, com aumento de mais de 30% na venda de imóveis. Segundo a associação que representa o setor, um dos principais motivos é a queda na taxa de juros, que acabou facilitando o acesso ao crédito. Boa noite. Hoje a Bahia recebeu mais um lote de vacinas, mas a nova remessa não vai resolver o problema da falta de doses da Coronavac. Foi a 15ª remessa de vacinas. No total, vieram para o Núcleo Regional Sul 41.090 doses, sendo 2.130 da Coronavac para aplicação da segunda dose. Mas a gente mostrou aqui em Ilhéus, em Itabuna, que a fila para a segunda dose é grande. Já não tinha mais vacina para aplicar, então essa nova remessa não vai ser suficiente para todo mundo. E a gente lembra que cada município a gente define o próprio cronograma. Amanhã ainda não tem vacinação de segunda dose da Coronavac aqui em Itabuna e nem em Ilhéus. Teve manifestação de donos de bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas, músicos hoje em Itabuna. Eles reivindicavam a flexibilização no horário do toque de recolher aqui na cidade. Os comerciantes dos setores de entretenimento e alimentação, como os donos de bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas e músicos, se concentraram pela manhã no Jardim do Ó, no centro de Itabuna. As faixas e cartazes mostravam a indignação dos manifestantes. Josevaldo tem um restaurante e participou do protesto. Ele também é presidente da Associação dos Lojistas do Shopping da cidade e diz que antes da pandemia tinha 8 funcionários. Hoje em dia só tem 5. O cinto apertou e ele teve que demitir. É muito duro para a gente, como empreendedor, como empresário, pequeno empresário, a gente demitir um pai de família. Dói. E sem contar que hoje nossa situação, hoje em dia, é que quando chega no fechamento do mês, nem sequer o salário completo a gente tem para dar nosso colaborador. A situação está difícil também para Krishna. Ele é dono de um bar no bairro de Fátima. Se uniu ao grupo de manifestantes para pedir melhorias na flexibilização do horário de funcionamento dos bares e restaurantes, porque se sente prejudicado. Esse horário de 7h30 e 8h30 está muito ruim, não temos condições de fazer pagamento, arcar com o nosso compromisso, funcionário. No último decreto municipal publicado esta semana, a Prefeitura de Itabuna determinou algumas medidas restritivas para combate à Covid-19. Entre elas, o toque de recolher, que vale das 9 da noite até às 5 horas da manhã do dia 3 de maio. Durante a semana, bares e restaurantes devem funcionar até às 8h30 da noite. No fim de semana, funcionam até às 7h30 da noite. Dia 30, a partir das 7h30 da noite até às 5 horas da manhã do dia 3 de maio, não pode ser vendida bebida alcoólica por delivery. Contra essas medidas, a Associação de Bares e Restaurantes de Itabuna e região se organizou e fez o protesto. A gente pede uma flexibilização na questão do horário, até 22 horas. Memé Santana trabalha como músico há 30 anos e está sem atuar na área desde que a pandemia começou. A gente pede uma flexibilização maior do tempo de trabalho, para poder ficar pelo menos até 10 horas da noite, que aí o dono de bar pode trabalhar e o músico também. Lá do Jardim do Ó, os manifestantes vieram em direção aqui à Avenida Princesa Isabel, até chegar na prefeitura para serem ouvidos. Nosso direito de trabalhar. Só estamos pedindo aqui a flexibilização. Na Prefeitura de Itabuna, os donos de bares e restaurantes foram ouvidos por uma comissão formada pelos secretários de Governo, de Infraestrutura e Urbanismo e de Indústria e Comércio. A reunião foi rápida e, como resultado, o secretário municipal de Indústria e Comércio disse que a Prefeitura vai flexibilizar o horário do toque de recolher. O horário será
permitido funcionar com a venda de bebidas alcoólicas até as 22 horas, de segunda a segunda, e também o som ao vivo ambiente. É bom deixar bem claro que é o som ao vivo ambiente. E agora, em contrapartida, nós vamos fiscalizar, porque quem descumprir as regras e o acordo que foi feito, certamente nós teremos que tomar as posições. Como também será liberado, seguindo os protocolos já estabelecidos, o cinema do shopping em Jequitibá. No fim da tarde, um decreto com essas modificações foi publicado pela Prefeitura e começa a valer hoje, com toque de recolher começando às 10 da noite. Mas tem um detalhe, os estabelecimentos devem encerrar as atividades às 9h30 da noite. O homem acusado de perseguir e ameaçar uma jovem há pelo menos 5 anos aqui em Itabuna foi notificado hoje da decisão da Justiça que concedeu medida protetiva para Esther Vasconcelos e também para a mãe dela. Depois de 5 anos de perseguição e várias queixas registradas na delegacia, a jovem Esther Vasconcelos conseguiu na Justiça o mandado de medida protetiva. Agora a segurança de Esther segue sob os cuidados da Ronda Maria da Penha e da Patrulha Guardiã. Mesmo assim, ela ainda se sente assustada para sair de casa. A gente recebeu a informação de que a medida protetiva foi liberada para mim e para ela, minha mãe. De qualquer forma, né, já foi um passo, já foi um grande passo. Por conta desse motivo, a gente também não vai já estar saindo diariamente por conta disso, porque a gente acredita que as situações podem acontecer e já ser tarde quando chegar a polícia. Então vamos continuar aqui, mas já foi um passo dado. O mandado urgente foi expedido ontem pelo juiz Murilo Stout, da primeira vara criminal de Itabuna, que decretou proteção imediata para Esther e para a mãe dela. Na decisão, o juiz determinou que o Biratã dos Santos não pode se aproximar das duas a uma distância de pelo menos 100 metros. Ele também não pode ter contato com elas por meio de mensagens, telefone, e-mail ou redes sociais. Nem pode frequentar locais de trabalho, lazer e estudo de Esther. Se ele descumprir qualquer tipo de medida que foi dado a ela, que está na decisão, se for descumprida, ele tem que ser conduzido e preso. Então, essa medida, quando é deferida, essa medida cautelar, que a gente chama de medida cautelar, medida protetiva amparada na lei, Maria da Penha, se ela for descumprida, ele tem que ser imediatamente conduzido. Para garantir o cumprimento da medida, oficiais de justiça foram hoje de manhã até a casa de Ubiratã dos Santos para notificar a decisão da justiça. É medida protetiva. O Ubiratã se recusou a assinar o documento da justiça, mas recebeu o mandado. Nossa equipe ainda tentou conversar com ele, que preferiu não gravar entrevista. Não? Tá, obrigada, viu? Ontem à tarde, o Biratã dos Santos foi levado para a Delegacia Especializada da Mulher para prestar um novo depoimento. Nesse depoimento, ele negou as acusações de perseguir e ameaçar Esther Vasconcelos. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado. E ele respondeu a tudo e o procedimento já está praticamente encerrado. Nós agora vamos anexar o laudo de exame médico legal da vítima, vamos fazer o relatório, dentre outras providências que nós temos que adotar para poder concluir o inquérito. Isso aí, o importante é que providências foram tomadas, não é? Uma adolescente foi encontrada morta hoje às margens do rio Jucuruçu, em Prado. Natália Sampaio Santos, de 17 anos, estava desaparecida desde domingo, quando saiu da casa da avó. De acordo com a Polícia Civil, no corpo dela havia uma pedra amarrada ao pescoço e marcas de perfurações. Quando desapareceu, Natália estava com uma outra adolescente, identificada como Isadora, que ainda está desaparecida. 5 veículos se envolveram hoje num acidente no início da tarde aqui em Itabuna. Foi um susto danado. Era por volta do meio-dia quando a Rua dos Mormons, no bairro Banco Raso, em Itabuna, ficou interditada. 5 veículos, entre eles 4 carros e um caminhão, se envolveram no acidente. Um dos carros entrou na traseira do caminhão e ficou com a frente toda destruída. Os outros foram atingidos nas laterais. O portão desse condomínio ficou destruído também. Ninguém ficou ferido, mas seu Valdelino tomou um susto daqueles.
Ele é dono de um dos carros. Estava estacionado quando tomou a pancada. Estava parado lá diante daquele poste lá. Aí ele empurrou de lá até aqui, empurrando a gente. Aí aconteceu esse acidente aqui, mas graças a Deus o importante é que a gente está vivo, né? Ninguém se feriu? Não feriu não. Eu tive um arranhãozinho besta, mas foi bestagem aqui, não teve nada. Na mão, né? Foi. Mas não foi nada grave? Não. O dono e o motorista do caminhão não quiseram gravar a entrevista e disseram que a manutenção do veículo está em dia e que acreditam que os pneus deslizaram na ladeira da rua. Por isso, o caminhão saiu descendo e atingindo os carros que estavam estacionados e os que passavam no local. Os agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Itabuna estavam no local para apurar o acidente. Vamos averiguar primeiro a situação para ver se foi uma falha mecânica mesmo, se foi de repente, uma manobra mal feita pelo condutor. Estamos aqui fazendo a ocorrência, né? E ambos vão depois, com mais calma, né? Mais tranquilo, ver qual a melhor forma de resolver os danos materiais. Que graças a Deus, danos físicos ninguém sofreu, né? E agora, há pouco, começaram a circular nas redes sociais as imagens do momento desse acidente. Olha só, gente, o momento em que o caminhão desce de ré aí e acaba atingindo os carros, e aí o carro também atinge o portão do condomínio. São imagens aí de câmeras de segurança. Olha só, uma pessoa sai correndo por um tris, não é atingida. Um grande susto mesmo, mas graças a Deus não houve feridos. Foi votado ontem na Câmara de Vereadores de Ilhéus o projeto de lei da reforma administrativa. A sessão durou mais de 5 horas. Pareceres foram apresentados em plenário e o projeto foi aprovado na íntegra pela maioria da casa. O número de secretarias será ampliado de 14 para 20 e algumas delas se tornarão especiais. A lei deve ser sancionada pelo prefeito ainda esta semana. E a gente lembra que a reforma administrativa foi alvo de protesto de representantes da cultura, meio ambiente, esportes, da Associação dos Cabaneiros, dos hotéis, pousadas e guias de turismo esta semana. Os manifestantes são contra essa reorganização que, segundo eles, reduz cargos e salários e traz prejuízos principalmente para o turismo. A seguir tem as notícias estaduais direto da capital baiana. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.